Essa próxima aqui é do Inácio Frota da Silva. Essa foto também ficou bem bonita, ela tá bem assim, uma coisa bastante bonita, é bem a foto japonesa, é mais ou menos desse jeito em preto e branco. Mas essa ficou bem bacana mesmo, você poderia ter levantado um pouquinho mais a câmera para não ter cortado essa janela aqui, essa grade da janela, e poderia talvez, né, eu não sei o que tinha aqui para a esquerda, mas poderia ou ter colocado o zoom um pouquinho mais para frente para não ter pego assim, né, tanto aqui do lado escuro, e ter cortado aqui um pouquinho mais para cima nessa parte de baixo para que não cortasse essa janela. E a fotometragem também poderia ter ficado meio ponto mais claro, assim, meio ponto super exposto, que isso também dá para corrigir no bridge, né? E sem problema, mas a foto ficou bem bonita, ela ficou bem fotometrada, bem enquadrada, assim, poderia melhorar um pouquinho, mas está bem enquadrada e bem focalizada. E a fotometragem poderia ficar meio ponto mais claro, mas tá bem feita a fotografia, tá boa também. Aqui a próxima é do Fernando Fábregas. Aqui também é uma foto de uma grande angular bastante grande, que deu até essa vinheta grande aqui, né? Provavelmente é um filtro, porque a lente mesmo ela não dá essa vinheta, né? E também ficou bacana, assim, só nesse caso aqui, como é uma grande angular, você está olhando, então esse horizonte do carro está caído. O horizonte original parece que está certo, mas como tem esse horizonte do carro, então você poderia ter endireitado um pouco mais, assim, que daí não tem essa queda sempre para a direita ali, apesar das linhas estarem levando para a direita, o meu olhar para ali na frente por causa da traseira da Kombi aqui, que termina ali a minha visão daí. Então poderia ter só endireitado assim, e talvez pegasse a Kombi ali, mas não tem nada assim, né? A foto tá bem feitinha, tá bem fotometrada, bem focalizada, e tá bem enquadrada assim, só o horizonte ficou um pouquinho torto ali. A próxima foto aqui é do Cassiano Alves. Aqui também é uma foto de uma estação de ônibus, e nesse caso aqui também você poderia ter levantado um pouquinho a câmera aqui, porque esse chão aqui debaixo do ônibus aqui tá sobrando assim, ele não tem nada assim de interesse que me levasse a ver isso, que leve a minha visão ali para baixo, né? Então você poderia ter levantado um pouco a câmera, que teria essas linhas do telhado aqui, levariam para esse ponto de fuga aqui, que está bem aqui no centro da imagem, né? Então, como esse telhado tem mais elementos que o chão, você poderia ter só levantado um pouco mais a câmera, né? E a foto está certinha assim também, ela está bem fotometrada e bem focalizada. Essa outra foto aqui é ou do, daí eu já não sei, é a Chacora Givan, né? Essa foto também ficou bonita, e só tem aqui, ó, esse lado aqui, ele sobra essa parte aqui da direita que já está no escuro, e não dá para ver os elementos o que são. Então ele está um pouco escuro. Nessa foto você poderia ter feito ela na posição retrato e ter pego mais esses, não sei se é vaso isso aqui embaixo, e ter pego um pouco mais eles aqui e fechado mais o ângulo aqui nesse espelho que está aqui encostado e na janela aqui. E isso mesmo assim que você fez está certo, assim. Você deveria ter fotometrado melhor aqui na parte de fora. Você vem aqui na janela e fotometra aqui mesmo assim nessa casa da frente, e aí você volta e faz a fotografia com essa fotometragem, e aí não ficaria, ficou um pouquinho claro, mas tá bem próximo do certo aqui. E aqui também você deu o foco no lugar certo, que é nesses vasos aqui, nesse primeiro plano da fotografia antes dessa janela, e deixou fotometrado lá no fundo para aparecer esse fundo que aparece lá fora. Também ficou bem bonita também. Tá bem focalizado, tá bem fotometrada. Poderia ficar meio ponto mais escuro para que essa casa aqui fora assim ficasse um pouquinho mais escura e não chamasse tanto a atenção daí. A próxima foto aqui é do Bruno Machado. Vamos ver, uma paisagem tá bonita também. Ela tá só um pouco escura, ela tá um pouco subexposta. Não sei, ela tá boa, ela poderia estar um pouco mais próxima dessas duas principais árvores aqui.
e ter cortado um pouquinho mais em volta, mas não tem problema não, ela tá bem bonita. E também de uma outra forma você poderia ter abaixado um pouco a câmera numa outra foto também para ver como ficava, né? Para ter pego essas linhas da rua aqui também, né? Porque como o céu tá só com esse azul, azul puro ali, sem nuvem nenhuma na verdade, né? Poderia ter tentado uma assim pegando um pouco mais da rua também, mas a foto tá bonita também, só tá quase um ponto subexposto, né? Poderia ficar um pouquinho mais clara, né? A próxima foto aqui é do Demerson Costa, uma foto noturna também, ela tá bonita, ela tá um pouquinho super exposta. A foto noturna não é fácil de fazer porque a luz da rua é muito mais forte do que a escuridão de tudo, né? Então acaba que você tem que fotometrar a rua, os prédios já não ficam tão iluminados e o céu acaba ficando escuro. Nessa foto aqui, a parte que ficou bem fotometrada foram os prédios aqui, e essa parte da rua fica um pouco claro demais e o horizonte está um pouquinho torto também. A foto tá ela foi cortada um pouco, ela tá quase nessa posição 16:9, lá não sei se é a câmera que fez isso, mas tá bonita também, a foto tá bem legal. Ele precisa do tratamento no Adobe Bridge, pelo menos, assim, para equilibrar essas duas tonalidades, assim, a muito clara e a muito escura. Isso a gente vai ter aula mais para frente. Mas de qualquer forma a foto ficou bonita, ela tá bem fotometrada ali, apesar de ter essas diferenças, e tá bem focalizada também, tá bem paradinha ali, não sei se foi com tripé ou se foi em cima de alguma mureta, mas tá bem feitinha também. A próxima foto aqui é do Eudir Lorenzini, também é uma paisagem bem bonita, um riozinho aqui com as folhas caídas, e tá bem bonita também, tá? A fotometragem ela poderia ficar, acho que um meio ponto, 2/3 de ponto mais escura um pouco, né? Ela tá um pouquinho clara, né? Mas não tem problema, é só um pontinho a menos ali, meio ponto a menos, que ficaria melhor, daria um ar mais, não sei, talvez o ar mais próximo do que estaria ali, ou sei lá, esse verde ficaria um pouquinho mais vivo. E essas folhas caídas aqui também ficariam mais vivas. Nesse caso aqui, se tivesse um tripé aqui, poderia ter usado esse fluxo da água aqui e usado velocidades baixas e diafragma fechado para ter esse movimento da água aqui, para a gente ver esse movimento e sentir na fotografia esse movimento da água. Mas de qualquer forma a foto ficou bonita, está bem enquadradinha e tudo, e só está um pouco super exposta, mas só isso, né? E tá bem em foco também. Essa próxima foto é do Lenilson Nazário de novo, acho que é só Lenilson Nazário. Também ficou bonita, ela tá bem enquadrada, tá em foco, tá bem fotometrada. E isso seria o meu ponto de vista nesse local aqui, então seria uma outra pessoa olhando essa mesma fotografia, fazendo a fotografia desse mesmo cenário. Então não é válido, mas eu faria diferente um pouquinho, eu viria um pouquinho mais para trás do barco, eu deixaria ele nessa posição mesmo, na parte de baixo da imagem, mas pegaria um pouquinho mais da cena ali, do cenário, sem cortar esse finalzinho do barco aqui na traseira dele. Mesmo que tivesse uma cordinha, mesmo que tivesse qualquer outra coisa ali, deixaria o barco inteiro ali, sem aparecendo um pedaço da corda ou de alguma outra coisa ali, mas viria um pouquinho mais para trás para que esse cenário aparecesse melhor. Mas de qualquer forma ela tá bem feitinha, assim, ela tá bem fotometrada e bem focalizada. A próxima foto aqui é da Lili Bruno Guerra, né? Acho que são o casal, é Lili e Bruno, eu acho, né? E a foto também aqui, essa é uma foto difícil de fazer, porque tem o sol ali brilhando lá atrás, né? E a sombra aqui, né? E nesse caso aqui a foto acaba ficando com essa tonalidade fria, né? Por causa dessa mistura de cores aqui e o balanço do branco que a câmera não sabe exatamente qual fazer, né? Nesse caso a câmera ainda tentou equilibrar bem, não sei se foi a câmera ou se foram vocês mesmos, né? A câmera equilibrou um pouco mais o balanço do branco para a sombra, né? Porque na sombra não está tão azul quanto deveria, e lá atrás, na parte iluminada pelo sol, está bastante estourada, né? Esse tipo de foto também é difícil de fazer e precisa de tratamento no Adobe Bridge.
ela tá bem feitinha, mas ela tem um problema aqui, ó. Essa cadeira que tem aqui na praça, esse banco de praça, está escondido atrás dessa árvore e poderia ter escolhido um outro ângulo melhor, assim, talvez. Tem esse caminho aqui atrás, mas esse banco aqui de madeira é um dos elementos da fotografia aqui, e ele é um dos elementos que se destaca nessa fotografia porque ele é o diferente na fotografia, ele e esse caminho aqui. Ele deveria estar fora de trás dessa árvore ou estar numa outra posição talvez. E a foto também, ela tá, para esse caso ela está bem fotometrada e está em foco também. Essa próxima é do Marcelo Ávila, uma paisagem, e ele tá com esse terço aqui certinho, mas na outra vez aqui o terço da imagem tá certo no horizonte aqui, mas ele corta um pedaço dessa barca aqui, eu não sei o que é isso, mas ele corta esse pedaço aqui, aparece esse bico desse outro barco aqui embaixo e aparece um pouco da cidade aqui. E é aquele mesmo caso, é um outro fotógrafo olhando essa mesma cena, então é uma outra pessoa, então tem um olhar diferente. O que eu faria diferente nessa foto era ter trocado esse terço. Essa nuvem aqui que você deixou aqui para cima ainda está cortada aqui em cima, no topo dela. Então o que você poderia ter tentado numa outra foto junto era ter abaixado um pouco mais a câmera e ter pego talvez esse barco aqui de baixo inteiro, eu não sei como estava a cena também, e ter pego um pouco mais dessa cidade aqui, ó, mostrando a cidade litorânea aqui nesse porto, com esse fundo da cidade e um pouquinho menos de céu azul aqui, cortando esse céu e talvez cortando fora esse barco aqui da esquerda, que acaba que ele fica meio perdido aqui e ainda ele está cortado, mas também está bem fotometrado e está bem focada também. A próxima foto é do Otávio Nascimento, uma foto noturna também, e parece que foi feito com uma câmera tipo a Samsung ali, ou então até pior, assim, uma câmera mais simples ainda, né? E porque ela tá com uma grande angular bem grande, ela está tremida um pouquinho, essa tonalidade verde é por causa dessas luzes, e por causa do balanço do branco dessa câmera, mas se for com uma câmera assim de celular ou com uma câmera dessas bem pequenininha, bem barata, ela ficou bem feitinha até, mas se for com uma câmera um pouco melhor, se for com uma DSLR por exemplo, aí ela tremeu um pouquinho, porque como é uma foto noturna não tem jeito, A próxima foto aqui é do Ricardo Capella, também é uma foto noturna, também essa ficou bonita, e deu um pouquinho mais de equilíbrio aqui nessas tonalidades claras, e escureceu um pouquinho essa parte da sombra, que na verdade é isso mesmo, que a visão real da cena era muito próxima disso. Então essa foto ficou bem bonita também, ela está bem feitinha, está bem em foco, está bem fotometrada, e provavelmente está num tripé que dá para ver um pouquinho do balanço da água aqui, do movimento dela. E também, nesse caso, poderia ter experimentado outras formas também, ter fechado um pouco mais o diafragma e ter deixado velocidades mais baixas ainda, assim, para o rio aqui, esse fluxo da água do rio aqui, ficar com o movimento ali num véu. Mas de qualquer forma ficou bonita, está bem enquadrada, bem em foco e bem fotometrada também. A próxima foto aqui é da Rita Miranda. A foto da Rita é um trilho de trem aqui, e nesse caso também aqui o horizonte está bem no centro, tem esses elementos da nuvem que ajudam a equilibrar aqui, e tem o trilho e tem aqui a parte lateral do trilho que leva a gente para esse ponto aqui, esse ponto de fuga aqui no centro, mas um pouco para a esquerda da imagem. Nessa foto também poderia ter tentado usar o trilho mais assim, que é uma foto mais comum, né? Uma forma mais comum de se conseguir isso no trilho de trem, é vir de cima do trilho de trem, e como o céu tem coisas, mas não está tão atraente assim, você poderia ter vindo um pouquinho mais para cima do trilho, talvez se abaixado um pouquinho mais,
pego o trilho um pouquinho mais de baixo e apontado mais para o céu, sem aparecer esse asfalto aqui do cruzamento do trilho, talvez. E aí também, não sei, né? Mas aí é o ponto de vista de outros fotógrafos. E a foto ela tá bem fotometrada e tá bem focalizada também. Mas nas próximas vezes é interessante tentar outras posições, assim, tentar ver de outros ângulos e de outras alturas, ter uma visão tridimensional da área ali para você poder ver uma outra imagem ali também. E clicar ali também para experimentar e chegar em casa e olhar no computador para ver a foto como ficou, para a gente ir treinando isso nas nossas fotografias. A próxima foto aqui é do Sérgio Gabriel, também é uma foto noturna, que também da mesma forma essa parte que pega mais luz acaba estourando um pouco, mas ela também ficou uma foto bem bonita, tá bem colorido aqui, porque tem luzes coloridas aqui na frente, a nuvem acabou aparecendo também, e tá bem feita, tá bem fotometrado, tá bem focalizado, estourou um pouquinho aqui e também no Adobe Bridge dá para consertar. Essa próxima foto aqui é do Tom Naoki Araki, e também é uma foto de um mamoeiro. Ela também é aquela coisa difícil de se fotografar no sol e sombra. Ela dá a foto fica muito contrastada. A foto tá bonita ali. Os mamões aqui ficaram muito próximo aqui do limite da imagem. Não precisava ficar tão longe assim. Podia ter cortado um pouquinho mais dessas folhas secas, assim, e ficaria um pouco mais interessante assim. É bom não deixar muito no extremo aqui esse ponto principal aqui, esse elemento principal da composição. É bom não deixar muito no extremo, no limite da margem da fotografia. Nessa foto aqui ainda tem essa parte aqui que tem um mamão que parece que está comido aqui, eu não sei se era isso mesmo, mas você poderia ter chego um pouco mais próximo aqui com a câmera na posição retrato e ter pego essas folhas secas e esse mamão aqui na parte de cima, e daria um destaque também para esse mamão comido aqui, porque ele está numa cor diferente dos outros e que chama a atenção também. Mas de qualquer forma a foto está bem fotometrada, o foco está bem certinho em cima dos mamões e tá boa também. Tem que tentar outras posições de fotografia nas próximas vezes assim, e ver como fica, chegar mais próximo, fazer uns cortes diferentes na posição retrato, assim, que ajuda bastante, né? Agora, essas fotos aqui foram as que tiveram pessoas no tema. Essa primeira aqui é do Emanuel Albuquerque. É a foto do menino aqui sentado na árvore. Ele está posando para fotografia, a foto está bem fotometrada, bem focalizada. A única coisa que poderia era abaixar um pouquinho mais a imagem aqui, a câmera, para a cabeça do menino aqui, ela está bem na linha do centro aqui da imagem. Ele não está centralizado, mas ele está aqui nessa linha que sobra um pouquinho aqui para cima, que não tem muita coisa para se mostrar nessa foto. Então poderia ter fechado ou um pouquinho mais em cima do menino ali e ter pego todo esse fundo aqui de folha verde, sem muito desse outro galho aqui em curva na direita, né? Que ficaria um pouco melhor aqui, ele ficaria num retrato mais bonito daí. Mas de qualquer forma tá uma foto bonita, ela tá bem tiradinha, o menino tá bem em foco e tá bem fotometrado. Essa próxima aqui é do Irineu Desgualdo Júnior. Essa também ficou uma foto bonita, ela tá num dia nublado, que acaba dando essa tonalidade um pouquinho azul aqui, que fica um pouquinho cinza no final de tudo. E tá bonita, ela tá bastante simples a foto também, assim, poderia ter usado nessa foto, eu não sei se tinha a possibilidade de usar uma tele, de ter fechado aqui mais nessa pilastra onde tem essas caras pintadas aqui, olhando para baixo aqui, que daria mais essa impressão aqui dessas caras agressivas olhando para essa mulher aqui com o cachorrinho dela. Nessa coisa da fotografia impactante, desse primeiro impacto da fotografia que a gente tem. Se essa foto fosse nesse pedaço aqui, nessa posição retrato, ela teria um impacto visual bem maior. E como é pichação,
tem esse portão aqui bastante pichado, assim, que chama muito a atenção para ele, e a atenção principal aqui, assim, isso no meu ponto de vista aqui, seria essa pilastra aqui com essas carinhas aqui e o cachorro e a senhora aqui passeando. Mas a foto ficou boa também, ela está bem fotometrada e está bem focalizada. Essa próxima aqui é do Ricardo Pinho. São das meninas aqui no pôr do sol, a foto ficou bonita, tem um flash aqui iluminando elas em preto e branco. E ficou bonita, que eu não tenho o que falar assim, ela tá bem focalizada, tá bem fotometrada, o flash ajudou bastante. E esse solzinho aqui no meio também fica bonito, assim, tá bem interessante aqui, só que não valia o flash, mas eu deixei passar essa. Essa aqui é do Sérgio Avelar. Essa foto também ficou bonita, ela tá com esse tratamento no Adobe, eu acho que ele tá com um filtro também de suavização nela, parece, né? E ela tá bonita também. O que poderia ter feito aqui era você, o fotógrafo, ter abaixado só um pouquinho mais para que essa árvore toda florida aqui atrás ficasse fazendo o fundo mesmo, sem aparecer essa parte aqui vazada aqui da mata na direita e nem ter essa fachada aqui dos prédios aqui na parte de baixo à esquerda. Poderia ter só abaixado um pouquinho mais, ela olhando para você também teria essa mesma impressão, assim, porque você já está da parte de baixo, assim, já está olhando ela de baixo. E aí essa árvore florida e colorida faria um fundo completo nela, assim, fecharia só o busto dela e essa árvore florida no fundo. Mas também, de qualquer forma, a foto ficou bem fotometrada e bem focalizada. E ela está numa posição bem certinha ali na fotografia, o cabelo dela dando essa voadinha para a esquerda também ajudou bastante. A próxima foto aqui é do Paulo Amaral. Essa também, a gente vê que é uma foto bastante interessante. Tem várias coisas que chamam a atenção aqui, principalmente essa janela azulada aqui, porque isso aqui parece ser uma foto noturna. E aqui dentro tem um tipo de luz que ficou azul, eu não sei que tipo é isso, não sei se é uma televisão ligada. Tem essa luz azul na janela aqui, que provavelmente é uma TV ligada. Essa luz aqui é a luz noturna aqui de um poste, provavelmente, e está com o balanço de branco para ele. E está corrigido. E também está bem feitinho, assim, está bem em foco, está bem fotometrada. E só tem bastante elemento nessa fotografia, e acaba escondendo essa menina que está aqui no meio. E ela poderia estar num outro ponto, ela poderia ou estar aqui pelo lado de dentro da janela, debruçada nessa janela, ou ela poderia estar debruçada nessa mureta aqui, ou de pé aqui, ou em algum ponto. Ela aqui no centro, olhando para a esquerda, eu tenho que acabar forçando aqui a olhar para o outro lado. E se a gente fizer aquele X na diagonal da fotografia, a gente vai ver que ela está exatamente no centro da imagem. Ela poderia estar num outro ponto daí. E aí nesse caso, nessa foto, como ou foi num tripé provavelmente, eu poderia ter tentado outras formas ali também. Ter colocado ela nesse lado esquerdo aqui, que é o lado onde tem menos coisas aqui, tem menos elemento. Poderia ter ficado ou ela de pé aqui na frente dessa janela, ou aqui no final dessa escada, e olhando para a direita. De qualquer forma, ela ficou bem fotometrada e bem focalizada. Essa outra foto aqui é do Mauro Adriano Maia. Essa foto também ficou bonita. Ela tá bem fotometrada, tá bem, não tem muito o que falar nela, assim. Ela poderia ter, mas nesse caso é o caso do outro fotógrafo olhando, né? E poderia ter outros pontos ali também, ou tá nessa posição retrato, mas de qualquer forma tá boa, tá bem fotometrada e bem focalizada. Essa outra aqui é do Guilherme Dias. Essa foto aqui também, ela tá bem fotometrada, tá bem focalizada também, o foco tá certo no rosto dela, e ela tá boa essa fotografia. A única coisa que eu faria diferente, eu colocaria essa foto nessa posição retrato aqui, porque dá pra eu ver melhor o rosto da menina assim do que deitado assim.
Desse jeito ela me dá a impressão de que ela está deitada, e não é isso, ela está sentada na escada, e nessa forma a impressão que me dá é que ela está sentada direito, de pé. A bolsa também fica de pé, então me dá uma impressão melhor na fotografia assim, mas isso também é o ponto de vista de outro fotógrafo. De qualquer forma, a foto está bem feitinha, ela está bem enquadrada, está bem focalizada e bem fotometrada. Essa outra foto aqui é do Alberto Camacho Montano. Essa foto ficou bem bonita, a bebezinha aqui em cima dessa toalha, desse manto ali, com essas linhas do manto levando para ela, assim, ficou bem interessante. A foto está um pouco cortada, como tem aquele problema do sombra e sol, então essa parte onde tem a luz do sol batendo acaba estourando de qualquer jeito, mas a fotografia está bem fotometrada, porque o rosto da menina aparece bem. O que eu faria diferente aqui era aproximar um pouquinho mais aqui a câmera aqui desse pano, e ter pego aqui um enquadramento um pouquinho mais fechado aqui no pano e nela aqui, sem se preocupar muito com as árvores aqui no fundo, e apareceria um pouco do verde, mas daria um destaque maior assim, e essas linhas do pano levando até ela, daria essa... ficaria, eu não sei, eu acho que ficaria um pouquinho melhor assim, mais fechado, daria esse colorido nela e daria um destaque maior a ela aqui na bebezinha ali. Mas de qualquer forma a foto ficou bem bonita e está bem fotometrada e bem focalizada.